O governo anunciou nesta sexta-feira um bloqueio de mais de 22 bilhões de reais no orçamento. A informação já havia sido antecipada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista ontem aqui à CNN, ao Hora H da Thaís Herédia. Eu converso agora com a repórter Elis Barreto, que está ao vivo lá em Brasília. Inclusive está diante... Não, eu achava que você estava sempre em frente ao Ministério da Fazenda. Não, agora está em frente a outro prédio aí de Brasília. Elis, boa noite. Boa noite para você, Márcio, e para todos que nos acompanham. A gente já deixou ali o nosso posto no Ministério da Fazenda, porque o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já encerrou os trabalhos nessa semana. Bom, ele participou, inclusive, da coletiva do anúncio desse relatório bimestral de receitas e despesas, e o valor exato é de 22,1 bilhões de reais de bloqueio nesse segundo bimestre. E esse bloqueio, Márcio, se soma um que já tinha sido feito pelo governo de 1,6 bilhões lá em março. Com isso, a contenção total no orçamento, então, já chega a 23,7 bilhões de reais nesse ano. Bom, segundo o governo, então, o que motivou esse bloqueio nas despesas? Foi uma alta nos gastos, principalmente com benefícios de prestação continuada, o BPC, de 14,1 bilhões de reais, e nos benefícios previdenciários de 11,5 bilhões de reais. O governo anunciou também, Márcio, uma elevação na expectativa de receitas para esse ano. Com isso, ele elevou a previsão de superávit primário para 4,1 bilhões de reais. Mas o que aconteceu, então, foi basicamente uma substituição de receita, porque o governo anunciou que ele voltou atrás e desistiu de fazer os leilões de petróleo de áreas adjacentes de pré-sal que estava programado para esse ano. E a projeção de arrecadação com esses leilões era de 31 bilhões de reais. Bom, dinheiro que vai deixar de entrar. E como isso foi compensado? Com um reajuste no preço médio do Brent, o barril de petróleo. Lá em março, o governo projetava que o preço médio do Brent seria de cerca de 73 dólares, mas agora, nesse segundo bimestral, o governo projeta que o preço médio do Brent para esse ano vai ficar em cerca de 91 dólares. A gente lembra que o governo acaba ganhando arrecadação extra com a alta do petróleo, principalmente por conta de arrecadação com impostos e royalties e também dividendos da Petrobras. Bom, com essa elevação de receita, então, o governo prevê cumprir a meta fiscal desse ano. A gente lembra que o centro da meta é de 34,3 bilhões de reais, mas considerando o limite inferior, que é de déficit zero, esse superávit de 4 bilhões, então, cumpre a meta fiscal. Márcio, é com você. Essa é a nossa setorista de Ministério da Fazenda, Elis Barreto. Obrigado, Elis. Boa noite. Coloco nessa conversa a nossa analista de economia, Lucinda Pinto, para nos explicar na prática o que significa vamos colocar um corte, mas essa suspensão de pagamento para as contas públicas. Lucinda, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Na prática, o que o governo fez foi bloquear mesmo gastos para conseguir manter ali a meta fiscal, para conseguir seguir ali o seu plano, garantir ali o seu arcabouço. Mas ele não está resolvendo, obviamente, a situação de um jeito definitivo. Então, ele bloqueia uma parte dos gastos, porque quando as despesas obrigatórias sobem muito, como a gente viu acontecer, caso ele mantivesse todos os gastos que estavam previstos, na prática ele estaria quebrando ali, né, a sua regra fiscal, a regra que ele mesmo havia estabelecido. E havia uma preocupação de, por conta desse avanço das despesas, que isso já estava sendo observado, obviamente, em grande medida por causa da inflação, que o governo criasse algum tipo de excepcionalidade. E isso seria muito ruim, porque acho que isso é muito importante de ter claro. Obviamente que é muito ruim quando o governo deixa de cumprir ali planos de gastos, são gastos importantes. O ponto é que ficar quebrando regra, tirar a previsibilidade, tira a confiança e isso atrapalha, isso gera uma descoordenação econômica e isso é muito negativo. Então, na verdade, Márcio, quando o governo diz que ao fazer esse bloqueio aí de 23 bilhões de reais, ele está mostrando um compromisso fiscal, ele está fazendo o que precisa ser feito mesmo, não tinha outro caminho senão descumprir as regras, né? Ele não tinha muita saída. Agora, ele não precisou fazer outros ajustes porque a arrecadação cresceu bastante aí nesse período. Então, o que a gente está vendo na prática é um cumprimento de meta muito baseado
em uma arrecadação crescente. Então, a gente viu, por exemplo, uma arrecadação de mais de 8%, um crescimento de mais de 8% de arrecadação com imposto de renda. E isso acontece porque a gente está vivendo um momento em que a economia ainda está aquecida, ainda tem um crescimento econômico. Mercado de trabalho muito forte, ainda, apesar de juros altos, apesar de muitos desafios, a verdade é que a gente ainda tem um rendimento muito elevado e, com isso, a arrecadação, por exemplo, de imposto de renda ainda está muito forte. Então, é possível bancar esses gastos tão altos. Qual que é o problema? A gente, com esse juro alto, muito possivelmente a gente veja uma desaceleração desse mercado de trabalho. E a inflação vai continuar subindo. Então, os gastos continuam crescendo e a gente não sabe até quando essa arrecadação tão elevada vai continuar dessa forma. Então, é frágil você apostar numa âncora fiscal, numa regra fiscal que se baseie ou dependa dessa arrecadação mais forte, Márcio. E, de novo, a gente entende os bloqueios emergenciais neste momento, mas veja o impacto que isso tem. Você falou até na credibilidade do governo e nas contas públicas, mas eu vou além dizendo na credibilidade dos próprios programas que estão sendo cortados. Se estão sendo cortados, será que não são tão importantes assim? Será que não é melhor fazer um planejamento e reduzir logo antes já prevendo essa possibilidade de aumento, sabendo que a inflação vai ficar mais alta, já pensar nisso antes? Eu sei que é difícil fazer essas contas antes, porque a guerra ninguém esperava, a inflação subindo tanto assim ninguém esperava. Mas você cortar dessa maneira também não é solução, né? Não, sem dúvida. E a verdade é que, assim, quando você olha ao redor, tem outros custos que precisariam ser discutidos. Além da própria forma de indexação, o BPC, por exemplo, ninguém questiona a importância dele. O problema é que realmente esse é um custo que está crescendo muito acima da inflação. Então, tem que se olhar para essa forma de indexação. E, por exemplo, situações como a dos Correios, né, em que o governo tem insistido, colocado recursos, ou o próprio BRB. Existe uma chance aí de o governo também ter que colocar dinheiro em estatais. Então, acho que tem um olhar mais amplo sobre onde é que é possível fazer ajustes, o tal do ajuste fiscal que a gente espera, mas, por enquanto, não temos muitas pistas de por onde ele virá. Só falta colocar dinheiro no BRB frente a tantas dúvidas que existem, nenhuma acusação aqui, mas há tantas dúvidas que existem neste momento em relação específica a esse banco. Agora, como é que o mercado financeiro reagiu a essa notícia desses bloqueios hoje? Márcio, por incrível que pareça, houve até, num primeiro momento, algum alívio, porque havia mesmo a preocupação de que viesse alguma excepcionalidade, que houvesse alguma mudança aí, alguma exceção mesmo para acomodar esses gastos. Isso não aconteceu. De toda forma, o que tem movido os mercados ainda é mesmo essa preocupação com a guerra, com petróleo, inflação e taxa de juros. Então, a gente viu o Ibovespa de novo, porque a gente não tem esse sinal aí de solução para o conflito ali entre Estados Unidos e Irã, fechar em queda de 0,81% e o dólar ainda acima dos R$5. E na semana, a gente vê o saldo bem negativo. O Ibovespa caiu aí 0,61%, o dólar caiu ainda, mas não conseguiu romper mais uma vez o piso dos R$5. E aqui a gente tem ainda um pouco do resultado, né, do efeito dessa volta do investidor global para outras ações, para outras bolsas, que não aquelas ligadas a commodities, como é o caso brasileiro. Saudade daqueles 198 mil pontos, Lucinda? Pois é. E a gente achou que ia chegar nos 200, mas quem sabe, né, Márcio? Quem sabe? Não, lógico, vamos continuar torcendo por isso.